Olá, amigos, você acompanha a TV Câmara de Tupã, a serviço da população. Começando mais um programa Pontos de Vista, sempre com os vereadores da Câmara Municipal, com convidados especiais. Hoje estamos recebendo o vereador Eduardo Akira Idamitsu, com um convidado especial. Ele foi o grande vencedor do Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu. É um tupanense, está aqui para falar um pouquinho sobre esse trabalho e orgulho de Tupã. Estou falando de Guilherme Mitsu Stangari Kokumai, hoje estando aqui com a gente, além do nosso querido Sérgio Luiz D'Agostino Júnior, o Junião, ele que tem a sua academia também aqui em Tupã e com certeza também é um destaque, o Jiu-Jitsu, aqui na nossa cidade. Vereador Eduardo Akira Idamitsu, seja bem-vindo ao programa Pontos de Vista, hoje com um grande campeão, né, o Guilherme, que se consagrou campeão do Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu e com certeza, como eu disse, um orgulho para a nossa cidade. Seja bem-vindo. Obrigado. Agradecer aí a presença do Guilherme, do Sérgio aí, para a gente estar falando um pouquinho da história do Guilherme e do Sérgio aí da academia aí, o desafio que tem o esporte hoje aí, que o poder público não tem colaborado muito. E a gente está aí fomentando aí durante essa gestão aí do Ricardo aí para estar incentivando o esporte. Várias pessoas aí, os alunos, eles não se dão bem no estudo, mas não conseguem se destacar no esporte. E aí leva o nome da cidade, isso leva também como profissão. Nós de Tupã conseguimos aí vários esportistas aí ser destaques aí nas Olimpíadas de Tupã. Maravilha, vereador. Bom, Guilherme, seja bem-vindo ao programa Pontos de Vista aqui pela TV Câmara de Tupã. A TV Câmara que foi criada pelos vereadores para levar informação, o trabalho do vereador e também notícias importantes, né, que orgulham a cidade, como essa notícia, né, esse campeonato que você acabou ganhando e propagando, divulgando o nome da cidade lá fora. Seja bem-vindo à nossa TV Câmara, a serviço da população. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. E eu, como posso dizer, fico feliz em representar minha cidade e mostrar o Tupã para o cenário nacional. Claro. E eu posso contar um pouquinho do que foi? Por favor, eu acho assim, vamos iniciar então o programa contando um pouquinho da sua história. Sim. Depois a gente fala do campeonato, mas como foi o início de tudo? Né, você tem uma base do judô, né, a nossa CERT, né, que é um motivo de alegria para a nossa cidade, já projetando muitos atletas no Brasil e fora do país. Então acho que a gente poderia iniciar esse bate-papo contando um pouco da sua história, o início de tudo. Sim. Eu comecei o judô com 4 anos de idade. Você está com quantos anos, perdão? 25. 25, maravilha. Comecei o judô com 4 anos de idade, na CERT, para poder gastar energia, né? Como toda criança não para quieta. Aí minha mãe falou, coloca esse menino no judô aí para ele gastar energia. Aí foi que eu peguei gosto, aí comecei a me dedicar, aí comecei a ganhar os campeonatos regionais, depois paulistas. Aí quando eu tinha mais ou menos uns 14 anos, eu fui para treinar em Bastos, com o professor Macaqueba. Uhum. Que lá que foi que eu comecei a me destacar mais no cenário paulista, assim. Aí foi que eu fui chamado, quando eu tinha mais ou menos uns 17 anos, para treinar no SESI São Paulo. Maravilha. Atleta. Do SESI São Aí Paulo. foi que eu comecei, aí lá eu me tornei profissional mesmo. Fazer o esporte como profissão. Aí eu comecei a me dedicar, e lá eu comecei a faculdade, e depois que eu fui me destacando, cheguei a ganhar vários títulos paulistas, cheguei a ser campeão brasileiro, Maravilha. vice-sul-americano pelo judô. Maravilha. Mas aí, no ano de 2014, final de 2014, o meu contrato acabou. Lá em São Paulo? Lá em Santos. Era em Santos. Mas pelo SESI? Pelo SESI São Paulo. Maravilha. Aí depois eu, cansado daquela rotina, eu até recebi proposta do Palmeiras, para lutar pelo Palmeiras. Mas financeiramente não era bom. Porque não compensava. Uhum. Aí foi que eu retornei para minha cidade, porque eu estava cansado daquela rotina, porque o judô, você luta por categoria de peso, né? Uhum. E eu tinha que perder muito peso e eu já estava cansado daquela rotina maçante. Aí foi que eu retornei para Tupã,
Aí eu fui conhecer a academia do Júnior, aí fui bem acolhido, o pessoal sempre me tratou muito bem. Aí comecei a treinar, e de 1 ano e meio pra cá eu comecei a me destacar na região. Foi que... Aí depois de 1 ano e meio me destaquei, aí foi até o brasileiro. Que esse ano, por exemplo, de 2017, eu não perdi nenhuma competição ainda. Maravilha. E no jiu-jitsu tem o absoluto, né? Uhum. Por exemplo, eu sou faixa azul, aí eu luto com todos os faixas azuis. Aí a gente vai lutando a categoria e o absoluto, cada competição. Entendi. Aí foi que eu vim ganhando, disputei 4 competições aqui da região e ganhei ambos, categoria e absoluto. Até chegar ao brasileiro, que eu me sagrei campeão. Né? Maravilha. Bom, Julião, seja bem-vindo também à TV Câmara de Tupã. A gente vê que desde o início, desde os 4 anos, o Guilherme sempre teve essa aptidão, essa vontade de vencer, de praticar esporte, começando com a base no judô. E aí a opção em voltar para Tupã e você acolhendo ele, Sim. orientando ele e hoje colhendo já os primeiros frutos. Seja bem-vindo aqui à TV. Obrigado, Glaucio. Obrigado, Eduardo. Obrigado aos telespectadores da TV Câmara pela oportunidade, dado pra gente aí. Então, o Mitsu chegou na academia, acolhemos ele lá na nossa academia, começou a treinar com a gente. Para nossa felicidade, ter um atleta do nível dele treinando com a gente, começou a praticar o jiu-jitsu e conseguiu esse feito aí, que para Tupã é um feito histórico, ser um campeão brasileiro na categoria adulto. Para quem não sabe, ele é o primeiro campeão brasileiro na categoria adulto da cidade de Tupã. Pela CBJJ, ele é o primeiro, não teve outro. E para vocês terem ideia da dimensão dessa conquista do Mitsu, às vezes a gente falando assim, acho que nem ele tem a noção da dimensão da conquista dele. Ele competiu com pessoas que só treinam, se dedicam ao jiu-jitsu. Ele trabalha, estuda e treina. A nossa academia tem cerca de 50 alunos, é uma academia pequena. Ele disputou com potências do Brasil inteiro, academia que tem 200, 300, 400 alunos do Brasil inteiro e só fazem o jiu-jitsu. Então, a conquista dele não é uma conquista qualquer. Tá? Às vezes a gente, quem não conhece muito bem, ganha um campeonato lá, tal, mas a conquista dele é de uma grandeza enorme. E, infelizmente, às vezes não é tão reconhecido tanto pelas pessoas quanto pelo poder público, a conquista que esse menino conseguiu, que é um orgulho enorme para a cidade, ser campeão brasileiro. E digo mais ainda, o jiu-jitsu hoje em Tupã é um dos esportes que traz mais medalhas para Tupã. Tem ele, João Guilherme e outros atletas da nossa academia aqui na cidade que disputam campeonatos na região, em Tupã, em Bauru, Araçatuba, Presidente Prudente, Marília, a região toda. E eles ganham tudo. E não é divulgado, a gente não tem o reconhecimento pelos meninos conseguirem isso. Eles ganham medalha praticamente todo mês. São campeões do peso absoluto. O absoluto, para quem não sabe, não entende jiu-jitsu, luta com cara de 50 e de 150 quilos. Ele ganha de cara de 150 quilos na faixa dele. Não só ele, como os outros atletas que nós temos na academia. Infelizmente, até é chato falar isso aqui, mas a gente tem que falar. Nós não tivemos apoio nenhum do poder público anterior, das empresas da cidade, para patrocinar esses meninos. Ele foi sozinho para São Paulo. Tivemos que fazer rifa para o menino conseguir disputar o campeonato lá em São Paulo. Ele e o João Guilherme, eles foram em 2. Se tivesse ido mais atletas, acredito que conseguiríamos mais medalhas. Porém, infelizmente, a gente não tem esse apoio de praticamente ninguém. Então, eu espero que agora, graças a Deus, já um começo, a gente vir aqui na TV Câmara, poder divulgar o trabalho nosso, divulgar o trabalho desses meninos. Agradeço a vocês, ao vereador Chigueiro. Espero que o poder público que está entrando agora incentive essa molecada nova aí, até para tirar das ruas, tirar das drogas, E que o esporte, não só o jiu-jitsu, qualquer esporte, é bom para a molecada, para a gente, para todo mundo. Ajudar essa molecada aí, porque essa conquista dele não é uma conquista qualquer. E como ele disse, ele teve que chegar lá e ganhar para começar a ter um reconhecimento. E tem muita gente que está embaixo ali tentando galgar um lugar maior no esporte e não consegue porque não tem um incentivo. A gente tem que acabar bancando a molecada aí para conquistar essas medalhas para Tupã. Uma coisa que a gente tem que destacar também é que Tupã, nós estávamos conversando inclusive na sala do vereador há poucos instantes, temos aí nomes em diversas modalidades que vêm se consagrando, conquistando aí grandes competições. Temos aí o nosso judô,
né? Tivemos aí a Lana Maldonado, né? Na Paralimpíada, que também se consagrou, medalha de prata. Temos aí a nossa natação, nosso basquete, atletismo. E agora, como você disse também, é mais uma modalidade, o Jiu-Jitsu, que está se destacando, né, aqui em Tupã também. Mais uma coisa que, como o Guilherme disse em off, lá no nosso bate-papo antes do programa, importante é o apoio desde o início, da base, né? Hoje ele ganhou uma projeção nacional, né, é de Tupã, mas é importante esse apoio desde a base. Então é importante, né, vereador, o empenho também do poder público, do poder legislativo, buscando programas, incentivando o esporte, preparando essa base. Nós tivemos aí as Olimpíadas aqui no país, né? Sabemos que temos potencial, o Brasil tem grandes atletas, e por que não da nossa cidade, né, se consagrando aí, cada um na sua modalidade. Então é importante esse trabalho de base, né, programas de incentivo ao esporte. Como o Guilherme havia dito, ele começou aos 4 anos aí na CERT, aí com muito orgulho, ser descendente japonês, ele nasceu no Japão, e aí começou aí num departamento aí da colônia japonesa aí, e veio agora se destacar no Jiu-Jitsu. Então é com muito orgulho, e isso aí já serve como exemplo, e foi um compromisso aí do Ricardo após as eleições aí de outubro. Nós fizemos várias visitas aí em alguns projetos, e a gente está fomentando isso aí para estar tirando essas crianças aí das drogas, como o Júnior mesmo disse aí. Ele sabe, eu tinha um conhecimento do problema de droga, mas aí a nível adulto, e aí eu me deparei com um cenário totalmente diferente. Achei que só existia em grandes centros, mas crianças aí, 10, 12 anos aí já no mundo do tráfico e está viciado em droga. E aí eu tenho um projeto aí da Igreja Batista, estão se fazendo lá na Jamil Dalib, no ginásio de esporte, com parceria com a prefeitura. Eu acho que tem muito aí, a gente está trabalhando com o poder público e está resgatando esses jovens aí da droga. O esporte, eu acredito que seja um grande incentivador aí para motivar essas crianças aí. Antes de encerrar o primeiro bloco, eu queria até que o Guilherme explicasse um pouquinho, falando do campeonato, né, do evento em si, quando que ele foi realizado, quais foram as etapas até você se consagrar campeão. Sim, tudo começou com treinamento, né? Você tem que se preparar muito. O meu mestre que prepara os treinos para chegar bem lá. O campeonato foi realizado em Barueri no dia 26. Contou na minha... Agora, 26 de abril. Ok. Isso. Contou com 5.982 participantes. Caramba. É o maior campeonato a nível nacional do jiu-jitsu. E na minha categoria faixa azul, até 82,3 kg peso médio, tinha 88 atletas inscritos. Foi um total de 6 lutas, onde eu consegui impor meu jogo, É que como eu vim do judô, eu ainda não tinha disputado o campeonato de jiu-jitsu a nível nacional, né? Entendi. E o pessoal não conhecia meu jogo, né? Porque eu consigo aplicar as quedas e tal. Aí eu consegui aplicar um jogo diferente, porque o pessoal tá acostumado com aquele jogo de chão, tudo. Aí eu já imprimi outro tipo de jogo. Aí eu consegui me destacar e consegui prosseguir nas lutas até ser campeão. Que maravilha. E hoje nós estamos recebendo aqui no programa Ponto de Vista o atleta Guilherme Mitsu Stangari, também com o Junião, né, o seu treinador, o seu mentor, o seu, né, conselheiro e parceiro, juntamente com o vereador Eduardo Akira Idamitsu, falando um pouquinho dessa conquista. Né, o Guilherme que se consagrou, né, no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, campeão e com certeza o orgulho de Tupã. Daqui a pouquinho voltaremos com o segundo bloco, programa Pontos de Vista, aqui pela TV Câmara de Tupã, a serviço da população. Voltamos já.